África, de acordo com a Organização das Nações Unidas, há 54 países no continente. Mas, na realidade, concordemos ou não com a independência deles, há de fato 56 países no continente. Somalilândia e Saara Ocidental são os dois estados não reconhecidos, ambos geralmente conhecidos. Um luta por independência do Marrocos e o outro da Somália. Mas no interior da África, mais ao sul, existe outra tentativa de país que a maioria das pessoas não conhece. Um território que busca independência com base em reivindicações históricas e diferenças, o país de Ambazônia. Ok, só para deixar claro, chamar de país é um pouco exagerado, mas eles querem ser um país. Então vamos entender o porquê e por que eles falharam até agora. A República Federal de Ambazônia, ou Sul dos Camarões, é um estado separatista não reconhecido na África Ocidental que reivindica a região noroeste dos Camarões, mas atualmente controla quase nada desse território. Sua declaração de independência mais recente foi em 2017, mas até agora nenhum país reconheceu formalmente a independência de Ambazônia e atualmente é o local de um conflito armado entre guerrilheiros separatistas ambazonianos e o exército camaronês, conhecido como a crise anglófona. Vamos aprender um pouco mais sobre isso adiante, mas parece que a origem do conflito e o desejo de independência estão diretamente relacionados ao nome da crise, anglófona. Durante o período colonial até 1961, a atual Ambazônia era a colônia britânica Camarões do Sul. É confuso chamá-la de Sul, já que hoje eles reivindicam um território ao norte de Camarões, enquanto o restante era colônia francesa. Quando a Europa começou a descolonizar a África e chegou o momento da independência, ocorreu um referendo e os eleitores dos Camarões do Sul votaram para se unir a Camarões, o antigo território francês, como um estado constituinte de uma república federal. No entanto, eles logo se arrependeram disso. Com o tempo, o governo central, liderado pelos francófonos, ampliou seu poder às custas da autonomia regional. Muitos habitantes da Ambazônia se identificam como anglófonos e ressentem o que percebem como discriminação e esforços para eliminar as instituições legais, administrativas, educacionais e culturais anglófonas por parte do governo camaronês. A situação perdurou por mais de 50 anos até que, em 2016, um grande protesto recebeu resposta violenta do governo, piorando o quadro. Em 2017, um grupo local declarou unilateralmente a independência como República Federal da Ambazônia. O nome é muito parecido com a Amazônia, como a floresta e o rio na América do Sul, mas não tem nenhuma relação. O termo Ambazônia é derivado da palavra Amboses, o nome local para a baía na foz do rio Woody, conhecida em inglês como Ambas Bay. O nome em si prova como, nesses 50 anos desde 1961, eles lutaram para preservar sua herança anglófona. O nome surgiu em 1984, durante campanha pela restauração da autonomia e preservação das instituições anglófonas na região. Ambazônia é mais comumente associada à facção separatista ou àqueles que buscam a independência, enquanto o governo camaronês e outras fontes oficiais, como a Organização das Nações Unidas, continuam a se referir a ela como Região Noroeste ou Camarões do Sul. Embora a última declaração de independência seja de 2017, a bandeira já havia sido adotada em 1999 pelo Conselho Nacional dos Camarões, que luta pela independência desde 1995. Eles são um grupo não violento e não sei se alinham com outras facções separatistas. A bandeira é semelhante à da nação vizinha, Libéria, que por sua vez se inspira diretamente na bandeira dos Estados Unidos. Ela tem 9 listras horizontais brancas e azul claro, com uma pomba cercada por 13 estrelas douradas em campo azul no canto superior esquerdo. As cores e símbolos da bandeira não têm significado histórico ou origem, só o que este conselho decidiu atribuir ao criá-la. Azul simboliza a democracia, branco a transparência, a pomba os princípios de Deus e da paz, e as 13 estrelas os condados de Ambazônia. Esta região já teve várias bandeiras, do Protetorado Britânico da Baía de Ambas, do Camarões Alemão, do Camarões Britânico e depois da República Federal dos Camarões, que usou uma bandeira com 2 estrelas para representar o Camarões francês e o britânico, mudando para uma estrela em 1972. Talvez um sinal de que algumas reclamações sejam verdadeiras e que sua natureza diferente foi ignorada pelo governo central, gerando o conflito. Voltando ao vídeo, vamos resumir rapidamente o conflito.
As forças separatistas têm menos recursos e efetivo. A Wikipédia estima até 4.000 combatentes enfrentando ao menos 12.000 soldados camaroneses. Não ajuda que as forças ambazonianas sejam divididas em várias facções que também lutam entre si. Por exemplo, uma delas declarou um cessar-fogo unilateral em 2020 devido à crise de saúde pública, mas foi ignorado pelas outras e pelo próprio governo de Camarões. O conflito interno é, portanto, essencialmente uma guerrilha, que permanece até hoje. No entanto, sem muito sucesso para os ambazonianos, que controlam só algumas áreas rurais remotas, enquanto as urbanas seguem sob domínio de Camarões. Então, agora que entendemos o que é a Amazônia, por que eles são diferentes do restante de Camarões, por que declararam independência, embora não tenham tido sucesso até agora, e assim respondemos as perguntas-chave sobre esse tema, vamos analisar mais a fundo e fornecer um contexto histórico mais amplo para a região, o que acredito que nos permitirá compreender melhor as respostas resumidas que acabei de apresentar. A Baía de Ambas, que deu nome ao país autoproclamado, passou a receber visitas de várias nações europeias no início do período colonial. Os portugueses chegaram em 1470, mas, como de costume, não ficaram. O primeiro assentamento permanente foi criado por um missionário britânico em 1858 e batizado em homenagem à Rainha Vitória. Hoje chamada Limbe, nos Camarões, os ambazonianos querem renomeá-la para Vitória, mostrando seu desejo de se reconectar à cultura anglófona. Enquanto isso, os alemães estabeleceram grandes centros comerciais próximos, ao sudeste do rio Woeree. Império Britânico e Alemão disputavam o controle da região, buscando alianças locais e até entrando em conflito total na Guerra de Douvala de 1884. Nessa guerra, a Alemanha apoiou aliados locais, ajudando-os a vencer e consolidando sua influência colonial em Camarões. Em 1887, os britânicos desistiram da região, e em 1914 a Amazônia ficou sob controle alemão como parte do Camarões alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu suas colônias e Camarões foi dividido entre franceses e britânicos, que já haviam conquistado o território. Os franceses ficaram com a maior parte das terras, enquanto os britânicos ficaram com o que hoje é a Amazônia, o norte ou o sul de Camarões, administrado na época junto com a colônia britânica da Nigéria, aparentemente ganhando certa autonomia. Em 1961, sob pressão da Organização das Nações Unidas para a Descolonização, foi proposta uma resolução que pedia à Grã-Bretanha organizar um referendo com duas opções, unir-se à Nigéria ou a Camarões. 2 relatórios de economistas ingleses concluíram que o sul de Camarões não conseguiria continuar financiando o desenvolvimento e o crescimento como um estado independente. Então, parece que o contexto realmente não favorecia que as pessoas tivessem uma opção de independência. Embora muitos ambazonianos lamentassem a falta dessa opção, a decepção com a administração nigeriana gerou esperança de uma federação mais igualitária com Camarões, opção que venceu a votação. E assim, eles se uniram ao território anteriormente francês com uma concessão crucial, a exigência de que as leis aplicáveis a ambos os estados só poderiam ser adotadas por meio de uma votação dos representantes de ambas as regiões. Criou-se uma federação dos 2 Camarões e adotou-se a bandeira com 2 estrelas, representando cada estado. Em seguida, houve o primeiro conflito interno entre o governo apoiado pelos franceses e os revolucionários marxistas. A guerra permitiu ao governo banir a oposição e criar um estado de partido único. Eles reduziram a autonomia local, dizendo que era cara e gerava pobreza no país. Um referendo aprovou nova Constituição, transformando a federação em Estado unitário, mudando o nome para República Unida dos Camarões e a bandeira para uma estrela. Ela venceu com 99,99% dos votos, um pouco suspeito para dizer o mínimo. Os ambazonianos afirmam que o referendo foi inválido e que, mesmo se fosse válido, a Constituição precisaria ser aprovada por representantes de ambos os estados, como exigido inicialmente, o que não ocorreu. O descontentamento com o governo central aumentou e os ambazonianos enfrentaram o fato de que tudo era controlado por líderes francófonos. A autonomia reduzida e o baixo desenvolvimento levaram a pedidos iniciais de independência desde 1985. Em 1990, os partidos políticos de oposição foram novamente legalizados, e John Nkofoncha, o principal anglófono no governo de Camarões, renunciou ao partido governista e escreveu sobre sua insatisfação com a atitude do governo central em relação às regiões anglófonas. Os camaroneses do sul,
ambazonianos que eu trouxe para a União foram ridicularizados e chamados de traidores e inimigos. E as disposições constitucionais que protegiam essa minoria local foram suprimidas, suas vozes abafadas, enquanto a regra das armas substituiu o diálogo. Após isso, mais anglófonos passaram a pedir a restauração de um sistema federal que lhes devolvesse autonomia. Mas o governo central parece ter recusado completamente isso. A pressão por autonomia ou independência diminuiu a confiança e o engajamento entre o governo e a minoria anglófona. Em 2017, apenas um dos 36 ministros do governo de Camarões era anglófono. Em novembro de 2016, advogados, estudantes e professores anglófonos organizaram grandes protestos e greves contra a marginalização do inglês e das instituições anglófonas, recebendo resposta agressiva do governo central. Por causa dessa resposta e da falta de diálogo, os principais movimentos nacionalistas da Amazônia se uniram e declararam independência. Isso foi em 2017. Camarões recusou, intensificou a repressão a esses movimentos e iniciou novo conflito interno entre separatistas anglófonos e o regime francófono. Hoje, a Amazônia não existe de fato, por assim dizer. O território existe. Sua população é majoritariamente anglófona, muitos ainda insatisfeitos com o governo central, a falta de autonomia e a repressão à cultura e instituições locais. A desorganização dos líderes separatistas ambazonianos, aliada à falta de recursos e inferioridade militar diante do exército camaronês, resultou até agora no fracasso em criar esse novo estado. A maioria dos centros urbanos da Amazônia está sob controle de Camarões e apenas áreas rurais remotas são efetivamente controladas pelos rebeldes. Embora possa ser o desejo dos habitantes locais recuperar a autonomia e até mesmo a independência, parece que, pelo menos por enquanto, a Amazônia continuará sendo um país desconhecido na África, porque, de fato, ainda não conseguiu conquistar sua independência, seja de forma diplomática ou militar, e se tornar um país de fato próprio. Este é o país africano pouco conhecido. Onde está seu nome? Por que busca independência e se isso faz sentido, além dos motivos de ainda não tê-la conseguido? O que você acha? Amazônia deveria ser independente? Existem casos parecidos na África ou em outros lugares? Me conte nos comentários, junto com quaisquer correções ou informações adicionais que você possa ter sobre isso. Muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser e eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.